Olá pessoal, hoje falaremos sobre acessibilidade interligada à mobilidade urbana. A partir da década de 1960, um novo conceito aplicado ao ambiente urbano começou a ser incorporado nas discussões sobre transporte, a acessibilidade. Formulada inicialmente pelo Sr. Thorsten, um dos pioneiros da geografia temporal, área de estudos que passou a olhar para as relações entre tempo e espaço, em vez de considerar o tempo de viagem como a variável central. A acessibilidade propõe um olhar sobre a facilidade com que um cidadão consegue se deslocar pela cidade para fazer o que precisa ou deseja. A facilidade pode ser entendida a partir de 3 elementos: a proximidade, a conectividade e as características individuais ou do ambiente cultural, como as restrições de mobilidade, necessidade de encadeamento de viagens, violência de gênero, restrições religiosas e outras limitações capazes de ampliar ou restringir o acesso. Agora fique com uma frase que foi dita pelo gerente de segurança pública do ATGP. A acessibilidade pode ser entendida fundamentalmente como um potencial, ou seja, o quão facilmente um cidadão ou grupo é capaz de acessar determinados serviços ou oportunidades disponíveis na cidade por um determinado custo de tempo, explica Bernardo Serra, gerente de políticas públicas do ITDP, que é parceira do IPA, no projeto Acesso a Oportunidades, lançado em janeiro deste ano. O estudo mapeou as condições de acesso em 20 cidades brasileiras e deverá ter atualizações anuais, contendo um mapa interativo, um texto para discussão e uma base de dados aberta. O projeto apresenta um panorama do acesso a oportunidades de trabalho, serviços de saúde e educação por modo de transporte. O olhar sobre esses resultados pode ajudar a estruturar políticas públicas de transporte e desenvolvimento urbano mais efetivas, ou seja, com melhores resultados para um número cada vez maior de pessoas. O termo acessibilidade não é novo, mas no Brasil ainda existem problemas conceituais que resultam em políticas públicas míopes e em um debate truncado. Além da confusão com a microacessibilidade, as condições de uso de veículos e equipamentos urbanos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que será explicado pelo Thomas, o conceito também esbarra em conflitos de entendimento com 2 outros termos, mobilidade e transporte. Na literatura técnica internacional, e em especial na Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e alguns países da Ásia, os termos são bem definidos. O transporte engloba o estudo, planejamento e operação das formas de deslocamento em seu espectro mais amplo, ou seja, é uma área multidisciplinar do conhecimento relativo às cidades, enquanto a mobilidade é entendida como resultado das políticas de transporte, ou seja, trata do que acontece de fato com os padrões de deslocamento. Quantas viagens são realizadas, por quais pessoas, usando quais modos para acessar o quê? No Brasil, o transporte muitas vezes é entendido apenas como a área relacionada ao planejamento e operação dos sistemas, em especial dos modos motorizados ou coletivos, enquanto a mobilidade, inversamente ao que acontece em outras partes do mundo, é vista como um conceito mais amplo, muitas vezes usando como espécie de muleta para incluir os modos ativos caminhada e bicicleta, ou para analisar o potencial de acesso à cidade, algo que é diretamente associado à acessibilidade no debate técnico internacional. Considerar a acessibilidade como um conceito central resulta em políticas urbanas e de transporte mais efetivas, além de permitir um leque maior de ações. Na próxima parte será explicado o conceito de acessibilidade segundo os dados do governo federal. Quando falamos sobre acessibilidade, também precisamos comentar sobre ela dentro dos meios de transporte. Acessibilidade nesse sentido, de acordo com informações do governo federal, significa permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida alcancem e utilizem com segurança e autonomia os espaços urbanos e edificações. E assim, participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação. No Brasil, existe uma lei de acessibilidade que trata das temáticas de transporte e trânsito. Basicamente, são normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Ou seja,
a possibilidade e condição de utilização com segurança e autonomia dos espaços para a pessoa com deficiência que ela entende como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando a redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Isso abrange as vagas exclusivas em estacionamentos, elevadores, rampas, sinalizações sonoras ou em braille, banheiros adaptados, entre outros. No que diz respeito ao trânsito, podemos dizer que em cada meio de transporte possui suas necessidades de adaptação. Nos meios de transportes rodoviários, por exemplo, é obrigatório que haja assentos reservados para deficientes e para seus acompanhantes. Além disso, elevadores ou rampas que auxiliam o transporte de deficientes físicos que utilizem cadeira de rodas no momento de embarque e desembarque. Para o transporte aéreo comercial, existe uma norma que estabelece, entre outras obrigatoriedades e recomendações, que seja destinado a assento de corredor com braços removíveis ou reguláveis para pessoas em cadeiras de rodas. Já no transporte público, podemos observar essas adaptações no nosso próprio dia a dia, como por exemplo nos ônibus, metrôs e trens. Como os assentos prioritários, que muitas pessoas acreditam ser apenas aqueles amarelos, porém, em São Paulo, todos os assentos são considerados prioritários. Para idosos, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e passageiros com criança de colo, com deficiência ou com mobilidade reduzida, visíveis ou não, como é o caso do autismo. Podemos observar também os espaços reservados para cadeirantes, que contam inclusive com cintos de segurança, e as portas que possuem elevadores ou até os novos ônibus que têm essas entradas mais baixas para facilitar o embarque e desembarque. Também é preciso ressaltar que é direito da pessoa deficiente visual, com cegueira ou baixa visão, entrar e permanecer com guia em meios de transporte, de uso público ou privado. Mesmo existindo todas essas exigências para acessibilidade, na prática muitas vezes elas não são eficazes dependendo do nível de deficiência da pessoa. Justamente por isso, existe um serviço de atendimento especial chamado Atende Mais, que é uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito aos seus usuários, com regulamento próprio oferecido pela Prefeitura do município de São Paulo. Destina-se a pessoas com autismo, surdo-cegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência, que auxilia no transporte das pessoas para consultas médicas, escola e até mesmo lazer, previamente agendados pelo próprio site da SPTrans, ajudando muito na mobilidade para essas pessoas, proporcionando assim uma boa acessibilidade. No próximo vídeo, vamos falar especificamente sobre os meios de transporte mais sustentáveis que existem. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje. Se puderem deixar seu like e compartilhar, estaria ajudando demais o nosso grupo. E se quiserem ver mais outros vídeos relacionados à mobilidade urbana, é só acessar o nosso canal, que tem vários outros temas. E, bom, até logo!